Muito bem, prezados irmãos, estamos de volta no segundo vídeo, continuando aqui, discorrendo sobre o tema a oração de Paulo em favor do seu espinho, né? A última lição, a lição de número 13. Aqui quem vos fala, eu esqueci de me apresentar no primeiro vídeo, é o evangelista, seu irmão em Cristo, Adalberto, e estamos cooperando com a nossa igreja no Alto do Paulista, a convite do irmão William, professor, superintendente aí na congregação, sobre a égide do pastor Fábio e a missionária Rosana, ok? Então, as experiências que edificam é o terceiro subtópico do tópico 1, que vai falar o seguinte: muitas vezes passamos por experiências que marcam a nossa história e nos fazem refletir a respeito de importantes ações. Um exemplo disso está no texto que estamos estudando. Não há uma descrição em relação à visão, nem sobre o que foi revelado, muito menos uma melhor clareza das palavras inefáveis. Entretanto, esse evento marcou profundamente a caminhada de Paulo, bem como a vida dos incontáveis cristãos que tiveram acesso a esse relato ao longo da história. As experiências que Paulo teve e foram registradas na segunda epístola, na primeira epístola, em todas as epístolas que foram escritas pela autoria do apóstolo Paulo, marcaram e edificaram a igreja ao longo da sua trajetória, da sua história, da sua existência, e está marcando até mesmo nos dias de hoje, né? O autor registra aqui que esse evento encorajou o apóstolo a aceitar com serenidade os sofrimentos que enfrentaria ao longo dos seus anos de trabalho ministerial. Então, essa experiência que Paulo viveu e está registrada aqui serviu para encorajá-lo e fortalecê-lo com muita serenidade para enfrentar os infortúnios, com muita serenidade, os problemas e as dificuldades da vida. Eu aprendo muito com isso. Meu querido jovem, você que está me assistindo, todas as experiências que Deus lhe permite viver, certamente ela terá um grande propósito estabelecido por Deus, e isso servirá para te edificar muito. O apóstolo Paulo registra na carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, no versículo de número 20 ao número 23, vamos ver aqui, Filipenses, capítulo de número 1, 20 ao 23, os irmãos vão perceber o quanto isso é verdade, ok? Que o texto já está pronto. Capítulo 1, 20 ao 23 diz o seguinte, ó, percebam: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo diz aqui, né? Então os irmãos vejam que maravilha. No 22 ele diz: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Veja o apóstolo Paulo aí compartilhando a sua forma natural e serena no qual ele encarou as dificuldades vividas durante a sua trajetória cristã e bem como o exercício ministerial na presença de Deus, ok? Prezados irmãos, finalizando aqui essa parte, o autor da revista dos irmãos, dos jovens, coloca aqui uma pergunta interessante: quais episódios temos vividos, que experiências com Deus estamos colecionando? Paulo colecionou experiências sobejas, e veja o quanto ele aprendeu, o quanto isso amadureceu, o quanto isso fortaleceu o apóstolo Paulo. Então, preciso dizer-lhes que, para que você
alcance um fortalecimento, um revestimento de graça, de serenidade, de tranquilidade, você precisa passar por essas experiências com Deus, nas quais elas serão necessárias para a sua vida, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, desde a sua mais tenra idade. Talvez você pense que você é muito novo, você é muito cedo para passar por uma certa dificuldade, todavia, Deus tendo grandes promessas na sua vida, Ele começa a trabalhar desde já. As experiências que estamos falando, o autor diz aqui que elas nos edificam ou nos frustram. As experiências que vivemos, elas nos edificam ou nos frustram? É uma pergunta. Lembremos sempre de que tudo que vivemos é envolvido em um processo, um trabalhar diário, um constante aprendizado em uma íntima relação com Deus. Investamos nesse relacionamento. Qual é o valor que você tem dado para esse relacionamento? Porque é preciso dizer que a intensidade, o grau de envolvimento que você está tendo com Deus na sua vida, na sua trajetória cristã, é o que dirá se você de fato está se fortalecendo em Deus, se você está aprendendo em Deus, se essa relação está sendo superficial ou íntima, porque à medida que ela vai se intensificando, a comunhão, a intimidade, as lutas tendem a aumentar. Todavia, Deus ele vai esclarecendo para você sobre a suficiência da sua graça, assim como o apóstolo Paulo aprendeu isso. Ok, meus queridos irmãos? O tópico 2, ele vai falar sobre o espinho na carne propriamente dito, né? Nós vimos aí no versículo de número 7, segundo aos Coríntios, no capítulo 12, nós vimos aqui Paulo escrevendo: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ok? Então veja, prezados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo apresenta o espinho na carne e descreve o quanto tem sido sofrido o efeito desse instrumento em seu dia a dia. Conviver com esse problema não foi fácil para o apóstolo. Esse era o seu espinho na carne, era um problema. Então, as tuas lutas e os teus problemas exigem disso uma convivência diária, que não é fácil. Não é fácil. Com a permissão de Deus, o inimigo de nossas vidas enviou o espinho como um mensageiro com a intenção de prejudicar Paulo. Essa foi a intenção do inimigo. Porém, Deus cuida dos seus e transforma aquilo que nos traria sofrimento em bênção. Então Deus pega tudo aquilo que produz sofrimento, trabalha com a sua presença em nossas vidas, marca a sua presença em nossas vidas e transforma aquilo que traz sofrimento em bênção. Então eu preciso dizer para você, prezado jovem, que quando você se deparar com um sofrimento, com uma luta, com uma necessidade ou com uma dificuldade, fica firme na presença de Deus. Não desanima, não desista, porque Deus vai te ajudar. E esse sofrimento que a situação adversa lhe causa, Deus se responsabilizará em transformar isso em bênção. Vai chegar um dia que você vai olhar para trás e não vai sentir mais a dor deste sofrimento. Claro que você não vai esquecer, mas Deus vai trabalhar de uma forma tão maravilhosa que você não sentirá mais a dor desse sofrimento. Certas lutas e provações, voltando aqui para a nossa revista, são formas usadas por Deus para que possamos crescer e continuar caminhando triunfantemente, melhor dizendo, dirigidos pelo nosso Senhor. É assim que Deus faz. Toda luta, toda dificuldade, Deus usa as nossas provações e trabalha de maneira na qual possamos continuar caminhando triunfantemente. O espinho de Paulo cumpriu os propósitos de Deus e permitiu que o apóstolo fosse aperfeiçoado em sua fraqueza. Havia um propósito de Deus no espinho da carne, no qual incomodou
diariamente o apóstolo Paulo. E eu preciso dizer-lhes que há um propósito de Deus na vida dos teus servos, dos teus filhos, e quando se diz de problemas, de lutas, de provações, há um propósito divino nessa tua luta. E Deus está te aperfeiçoando em sua fraqueza. À medida que você entende que esta luta está lhe consumindo, é a sua fragilidade humana sendo exposta diante de Deus. Deus expôs a fragilidade humana do apóstolo Paulo diante do espinho na carne. Usando o quê? O espinho. Usando a luta, usando a provação. Então, não é diferente nessa tua luta, nessa tua dor. Deus expõe a sua fragilidade e aí você percebe Ele se aperfeiçoando, te aperfeiçoando na sua própria fraqueza. Porque aonde você não consegue pôr a sua mão, Deus coloca a sua mão. O que você não consegue resolver, Deus resolve por você. Ok? O espinho, propriamente dito, no primeiro subtópico, fala o seguinte, né? Ao falarmos em espinho na carne, temos imediatamente a ideia de sofrimento e dor. Já usando o termo como figura de linguagem, também podemos perceber como aflição, humilhação, doença, entre outras possibilidades. Sem dúvidas, muitos são os efeitos positivos do espinho na carne na narrativa do apóstolo Paulo. Pode parecer uma contradição, irmãos, mas o efeito do espinho na carne é positivo, assim como os efeitos da luta que você enfrenta e da sua dificuldade, o povo de Deus, os efeitos também é positivo. Não pode parecer contraditório, mas é assim que Deus trabalha. Por quê? Sem dúvida, muitos são os efeitos positivos, porque, né? Deus usa a sua suficiente graça e a fraqueza sendo dissipada frente ao poder de Deus e o orgulho cedendo para a humildade. Paulo tinha sido um homem privilegiado e visto muitas visões, e para que ele não se ensoberbecesse, Deus permitiu esse espinho na carne incomodar o apóstolo Paulo. E na medida que ele se sente incomodado e incapaz de resolver, de tirar com seus próprios esforços o espinho da sua carne, Deus trabalha em seu orgulho. Deus coloca Paulo no seu devido lugar e ele consegue viver em humildade. É assim que Deus quer que nós vivamos, e ele usa nas nossas lutas, as lutas que nos incomodam, para que vivamos de maneira humilde e que o orgulho não tome conta das nossas vidas em hipótese alguma. Quanto a cada um de nós, temos ideia do qual é o nosso espinho na carne? Você tem ideia qual é o seu? Será que ele é motivo de reclamação e insatisfação, ou somos gratos por nossas limitações? Paulo ficou agradecido. E o que você tem, de que forma você tem encarado e se comportado com o seu problema, com a sua luta que te incomoda? Que possamos depender de Deus, como Paulo aprendeu a depender de Deus. Com sabedoria lidar com os nossos limites, sempre declarando com o coração dilatado, derretido na presença do Senhor, dependendo dele, dependendo da sua graça. Encerrando aqui o segundo vídeo, essa segunda parte, e continuando depois fazendo a abordagem do crescimento no segundo tópico que fala sobre o espinho na carne. Até já, meus irmãos.